Bom dia. Eu tenho estado atento aos debates e penso que há um clube de atrasados mentais que aparecem sempre nestas ocasiões. Não vou citar nomes, logicamente, mas eu tenho a impressão que com tanta gente que pode dar conselhos, porque é que há certos indivíduos que aparecem nos debates, não nos principais, mas sobretudo nos secundários, mas nos principais também aparecem os indivíduos a dar uns palpites que podiam, antes de ir para ali, de pedir informação e um treino para ver o que é que iam dizer, porque realmente são autênticos atrasados mentais. Eu sei que os jornalistas têm que estar ocupados e têm que justificar os seus ordenados. São tantos pretendentes a jornalistas que realmente têm que inventar histórias. Por exemplo, esta história, coisa ridícula do história sobre o rendeiro, eu acho absolutamente incrível que estão preocupados com a camisa de noite do rendeiro, e se o rendeiro tossiu ou fingiu que estava a tossir à entrada da sala de audiências, ou se o rendeiro precisa de mudar a roupa da cama, ou se o rendeiro tem a janela aberta, ou se o rendeiro para aqui e para lá. Mas ninguém se preocupa, ainda não vi, pelo menos eu ainda não vi nenhuma entrevista ou pelo menos a um dos desgraçados, das centenas ou dos milhares de desgraçados que tiveram toda a vida a trabalhar, que andaram pelo estrangeiro a fazer sacrifícios durante dezenas de anos, longe da família, com os sacrifícios inerentes, debaixo de chuva. Eu vi, debaixo de chuva, a terem que trabalhar para receberem os tostões, para depois depositarem no banco, onde o rendeiro depois foi-se abotoar. Ninguém faz entrevistas a esses indivíduos. Não vejo. Eles se calhar fazem, mas não são publicadas. Não são porquê? Porque é que o malandro é que é. Bem, eu espero é que quando ele for solto, ele agora vai aparecer como morto, não é? Vão dar, olha, morreu o fulano. E depois ele aparece no Dubai, numa colónia de férias, a jogar golfe, como o outro, o Manuel Pinho. O Manuel Pinho também não tinham de cair morto, mas depois foi trabalhar lá não sei para onde e aparece a jogar golfe. Foi jogar golfe com os amigos, para reuniões de intelectuais, e depois ia às festas, naquelas festas no Algarve que se fazem em cima da praia, e ele aparecia como se fosse aquela cara linda que aquele gajo tem. Ai, que maravilha! Eu fiquei encantado com a história. Eu tenho seguido alguns indivíduos que eu sabia que eles não tinham que ir mortos, mas depois aparecem aí na roda dos marqueses. Uma situação que dá para jogar golfe. E, enfim, realmente há uma diferença muito grande, que eu vejo no Marcelo. Disseram-me, tenho conhecimento disso, que esta pandemia do Covid-19 que pode criar problemas de deficiência mental. Mas eu francamente não tenho conhecimento que o Marcelo tenha apanhado a doença. Bom, não sei. Na questão dos debates, há um debate que eu achei, houve vários, mas um debate que eu achei, o Jerónimo com o Costa. O debate do Jerónimo com o Costa. Achei giríssimo. O Jerónimo com um ar cândido, amoroso, ouvir o Costa. Aquilo foi um namoro pegado durante não sei quantos minutos, muitos minutos, e sempre com aquele ar cândido do Jerónimo, que por acaso agora esteve doente, e ainda bem que está melhor, porque vem com uma nova dicção, aquela atuação, e o povo, e os trabalhadores, e o povo, e os reis, vai. Enfim,
Eh, eu acho isto tudo uma fantochada muito grande, porque a gente é que está a pagar para esta porcaria toda. Por exemplo, viste a Catarina com o Tavares, que aquilo foi uma. A Catarina toda pintadinha, bonita, ela é bonita, não há dúvida, mas toda pintada, com ar também cândido, com o Tavares, e uma maravilha. Tavares, volta, serás perdoado. Eu acho uma coisa linda. Bom, eu tenho uma coleção de periquitos e vejo, assisto ao namoro dos machos e das fêmeas, não sei, com as diversas cores e realmente é mais ou menos isso que se passa nos debates na televisão, nas diversas televisões, não há exceção. Quando um jornalista, um entrevistador qualquer da CNN está a falar do caso do Vieira e diz o Dr. Luís Filipe Vieira, quando isto chega a este ponto está tudo arremendado. Está tudo arremendado. Gostei muito também de ver os trajes de Costa conforme a região onde está. Foi para o Alentejo com uma estola uma gola de raposa. Ele, afinal, quer conquistar o PAN ou não quer conquistar o PAN? O PAN, que tem aquela rapariga com aquela voz estridente espetacular. Eu tenho uma gravação, até fiz uma gravação com um discurso dela, porque eu vivo aqui ao pé de uma zona rural e às vezes aparecem uns ataques de moscas em casa e eu ligo essa gravação e as moscas desaparecem todas. Fazem aquele efeito daquelas maquinetas que se põe ligada à eletricidade e com o som consegue excitar os insetos. A voz desta rapariga do PAN tem precisamente o mesmo efeito. E eu uso essa gravação para isso. Eu queria falar só agora de um indivíduo que queria fazer esta pergunta. O marido do outro, o marido do outro, o meu marido, o marido do outro, quando tiver uma criança, tem direito a um subsídio de parto. O subsídio de parto e o subsídio... Ele deve ter, porque não deixa de ser o filho, segundo as leis de agora, são o filho do marido do outro. Enfim, eu não sei se isto é real, mas sei que o Marcelo foi fazer uma visita à Basílica da Estrela. Havia um velório. E depois ele disse, desculpe lá, em que sala é que está o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral? Ele enganou-se. Eu não sei mesmo se a pandemia, se o Marcelo já apanhou a pandemia porque queria distúrbios mentais, como disse há bocadinho, não é? Eu vi um vídeo que me mandaram daquele gajo inglês. Eu tenho uma fobia para os ingleses. Para já conduzem pela esquerda, que é para ser diferente dos outros. Depois aquele primeiro-ministro, que é uma coisa ridícula, e mandaram-me um vídeo, que milhares de pessoas devem ter visto, que eu achei engraçado e que é capaz de ser real, que ele em miúdo, a descer um escorrega, está a bater com a cabeça nas laterais do escorrega e ficou com dores de cabeça e tal. E depois, uns anos mais tarde, vê-se ele a discursar como primeiro-ministro e, claro, e saiu aquilo que toda a gente sabe, um doente mental. E o Costa foi apanhado numa arruada por uma senhora que perguntou quando é que vinha o subsídio, um subsídio dos milhares, dos bilhões, não sei o que o Costa estava a prometer. E ele diz, minha senhora, isso até ao ano de 2035 está tudo resolvido. Portanto, estão a ver mais ou menos como é isto. Adorei. O JJ a passear o cãozinho na praia. Lindo. Isto é um caso importantíssimo para ser
visto pelos jornalistas e posto numa televisão, o JJ a passear o cãozinho. Olha, isto é que é um caso especial. Então, e não entrevistam a desgraça que vai aí pelas ruas de Lisboa durante a noite, daqueles desgraçados todos que descontaram dinheiro para os bancos e ficaram sem um chavo e estão a dormir na rua. Isso não entrevista. Bom, enfim. Eu vi uma coisa, um indivíduo, havia uma fila muito grande, agora chama-se fila, antes chamava-se bicha, agora fica mal, e havia uma fila muito grande para uma bilheteira de teatro ou de cinema, assim. E há um mariconso que aparece no último indivíduo da fila e diz assim: olha, desculpe lá, os senhores vão, isto é uma fila para onde? Isto é para comprar bilhetes para ir ao Covadis. E o indivíduo diz: ai, tomai eu ser o Vadis. Pronto, e é esta a história da minha vida. Eu acho incrível, há um pseudo-humorista que não tem graça nenhuma, eu já vi, senão não podia falar também, um pseudo-humorista que faz umas caretas e umas coisas, não sei, com muita graça, dizer, que entrevista uma série de políticos, de candidatos a partidos, a chefes dos partidos. Do Chega não quiseram. Do Chega não, o Ventura não. Não, porque o Ventura passava-lhe um bigode que agora não percebo. Os outros que foram entrevistados sujeitaram-se a serem entrevistados por um indivíduo que ganha. Não é o que ele ganha ou o que não ganha, porque isso, ladrões há muitos. Não é só ele. Agora, um indivíduo que entrevista todos os chefes dos partidos e que diz: o Ventura do Chega não, porque eu não quero. Não quero não, porque não te aguentas com esse indivíduo. Com os outros sim, com os outros. Há uma outra exceção de indivíduos mais ou menos inteligentes. Agora, digo uma coisa, o Ventura, se fosse lá, passava-lhe um bigode que ele perdia o emprego. Tem pessoa que ele perdia o emprego. Eu vi uma notícia daquele Azeredo Lopes, que foi ministro, estava no caso de Tancos, que foi perdoado. Estava acusado de 4 crimes e afinal foi tudo arquivado porque, com uma desculpa só, é que ele leu, mas não percebeu o que é que estava lá escrito. E como não percebeu o que estava lá escrito, o seu doutor juiz achou que ele não devia ser castigado, ser punido, ser preso, não é? Porque nós estamos a ver, por exemplo, para ministro, quando o Rui Rio for para presidente da República, ou essa coisa que é o primeiro-ministro, essa coisa que eles da República, é o primeiro-ministro. Está tudo uma confusão muito grande, que realmente já baralha os nomes. O Rui Rio diz que uma coisa que vai fazer é logo no Ministério da Justiça. Vai pôr a justiça mais clara. Portanto, o resto está tudo dito, não é? Portanto, vamos ter uma justiça mais clara. Pronto. Não vou entrar em pormenores, senão ainda me metem no tribunal. E boa noite, ou bom dia, e está uma noite muito natural, ninguém tem nada com isso. Arraste-se para a política, cada um é como cada qual. Pronto, e boa tarde.